A paz do Senhor Jesus, Shalom Adonai, graça e paz. Irmãos, eu venho aqui nessa tarde, hoje é sábado, dia 9 de maio de 2026. Agora são 15 horas e 24 minutos de sábado. E eu quero deixar uma palavra aqui nessa tarde para o nosso elevo espiritual, para que nós venhamos meditar na palavra de Deus, que está aqui em Daniel capítulo 3, que diz assim: o rei Nabucodonosor construiu uma estátua de ouro enorme, cerca de 30 metros de altura, e decretou que todos os funcionários e povos de seu reino adorassem aquela estátua, ao som de instrumentos musicais. A lei, Daniel 3, versículo 4 e 6. Um arauto gritava que todos os povos e nações, línguas deveriam se prostrar e adorar a estátua de ouro no momento em que a música tocasse. Preste bem atenção. Quem recusasse a adorar a estátua seria imediatamente lançado na fornalha de fogo ardente. 3 jovens judeus, Sadraque, Mesaque e Abednego, recusaram-se a adorar a estátua, mantendo a fidelidade apenas a Deus. Irmãos, o que eu quero falar para você é sobre o que nós estamos vivendo nos últimos tempos, em que muitos de nós, cristãos, seguidores de Cristo, pelo menos é isso que aqueles que se renderam a Cristo, dizem, seguidores de Cristo. Então, muitos de nós que somos seguidores de Cristo, muitas vezes não aguentamos o apelo que há nos reis Nabucodonosores por aí. Porque, irmãos, quando eu conheci a palavra de Deus, eu tinha 7 anos. Minha mãe de criação se rendeu a Cristo e eu juntamente com ela ali. Eu já estou com 63 anos. Então, irmãos, naquele tempo, a gente era crente, que eu sou da Madureira. Nasci na Madureira. Então, irmão, para quem conhece a Madureira antiga, hoje talvez ainda tenha aqueles costumes, não sei, mas no meu tempo de criança, a gente não cortava cabelo, a gente usava a manga aqui, assim, de punho aqui, a roupa para baixo do joelho, não usava decote, nem bijuteria, não usava batom. Então era uma nova criatura. Naquele tempo, irmãos, não tinha o que hoje, se um Madureira fizer, daquele tempo, ele vai ser chacota, vão fazer chacota dele, vão abusar dele. Então, quem fala hoje de nós naquele tempo, fazem chacota. Mas não, irmãos, era uma nova criatura que ali estava nascendo. Quando a gente abre mão de tudo, irmãos, eu quero passar isso para você. Hoje eu uso colar, eu uso anel, eu uso batom. Mas naquele tempo, eu creio assim, irmãos, quando a gente vem para Cristo, a gente se rendia a Cristo, a gente deixava tudo velho homem para trás. Por isso que acontecia essa transformação, coisa que deveria seguir nos dias de hoje, despojar de tudo por Cristo. Porque quem lê o livro de Paulo sabe o que Paulo fala e o que o Paulo fez por amor a Cristo. Paulo abriu mão de tudo por Cristo, porque ele tinha feito tanta coisa ruim e ele era um homem de muitas mulheres,
e era um homem que gostava de matar, falar para ele ir, vai buscar cristão, era o que ele achava bom. Mas quando ele teve um encontro ali com Jesus, ali a vida dele foi transformada. E Paulo abandonou tudo por Jesus. Então nós, naquele tempo em que eu tinha 7 anos, a gente fazia tudo por Jesus. E não fazia falta, porque o sofrimento que a pessoa... Eu era criança, mas eu vejo pessoas adultas, né, jovens, senhoras, senhores. Então eles estavam tão cansados do sofrimento, né, talvez o vício da bebida. Naquele tempo já tinha droga, era oculto, mas tinha. Então uma pessoa que praticava coisas às margens da lei, né, e ali ela buscava Cristo, e ela ali era transformada. Então nascia uma nova criatura, né? Então ele abandonava tudo por Jesus. E assim, irmãos, era no tempo de Daniel. Daniel adorava o Senhor, somente ao Senhor. E o rei Nabucodonosor criou um decreto que quem não se rendesse à estátua do rei Nabucodonosor era lançado na fogueira ardente, na fornalha ardente. E eles não se renderam. Preferiram morrer por Deus do que se render a Nabucodonosor. E quantos estão fazendo isso hoje, irmãos? Por causa de fama, por causa de dinheiro, por causa de prestígio, abandonam Jesus. Fica na igreja, mas serve mais ao dinheiro, serve mais à fama, serve mais à idolatria, idolatra pastor, idolatra cantor, idolatra pregador, né? Não faz por Cristo, faz por adorar o pastor. Então, muitas vezes as pessoas abandonam Jesus para servir Nabucodonosor nos dias de hoje. E isso está acontecendo e muito, irmãos. A pessoa fica em cima do muro. Ela está ali na igreja, mas quando ela tira o pé fora da igreja, ela vai para os caminhos do rei Nabucodonosor. Ela vai servir a Nabucodonosor. Vai servir a idolatria, vai servir os caprichos da carne. A boca suja, os pensamentos imundos, as práticas imundas. E ela esquece de Jesus. Então, irmãos, e aí, se você permanece firme, e você não vai, não, eu tenho pouco. Mas o pouco com Jesus é multiplicado. Porque, irmãos, muitas vezes as pessoas pensam que o crente ele tem que ser rico. Nada contra. O Senhor fala que nós teremos o melhor dessa terra. E Ele faz isso mesmo. Ele abre portas onde não tem porta. Mas, assim, muitas vezes as pessoas veem um cristão que não é afortunado, ele acha que ele é infeliz. Não é não, irmão. Sabe por quê? Porque a gente vivia sofrendo. A gente vivia no mundo do pecado, da perdição. E o pouco que a gente tinha, ainda gastava com bebida, com cigarro, com jogo, com bobeira, com adivinhação, né? Gostava de ir nesses lugares. Então hoje, quando a gente foi liberto, isso pouco importa. O que vier é lucro. Então, nós preferimos servir a Cristo do que servir a Nabucodonosor, que é a luxúria, né, irmãos? Então, e aí o que acontece? Eles foram livrados na fornalha. Deus deu livramento para eles ali, porque eles não se renderam a Nabucodonosor. Amém? Eu quero deixar essa palavra para você. A quem você está servindo realmente? É a Cristo ou Nabucodonosor? Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.